Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui para bater um papo com vocês sobre o dia a dia na sala de aula, quando se trata de educação inclusiva, e sobre o estresse, que afeta a vida de milhares de professores, na verdade, milhões de professores. Então, vamos começar pelo começo. O movimento da educação inclusiva foi iniciado no Brasil no início dos anos 2000. E o que acontece é que foi um movimento ainda muito tímido, porque ele atingiu o sistema educacional de uma forma muito superficial. E você sabe disso melhor do que eu. O chamado, na época, Programa Educação Inclusiva Direito à Diversidade, ele foi iniciado envolvendo 144 municípios no Brasil, que não é nada para um país que tem mais de 5.700 municípios, eu acredito, por aí a gente deve estar, mas vamos dizer 5.500 municípios. 144 não é nada. Para cada um desses municípios que foram preparados, né, foram treinados, né, ganharam conhecimento para poder compartilhar essa compreensão sobre a educação inclusiva nos municípios chamados municípios da abrangência do polo, eles fizeram o trabalho deles, é óbvio. No entanto, embora os dados oficiais do governo federal dissessem que foram atingidos 100% dos municípios brasileiros, ou seja, 100% das redes de ensino, na prática a gente sabe que isso não é verdade. A mesma coisa aconteceu quando, nesse momento, se iniciou todo um movimento para a implantação das chamadas salas de recursos multifuncionais nas escolas, né? A mesma coisa aconteceu quando o governo federal teve como propósito preparar professores para atuarem nas salas de recursos multifuncionais, com cursos de 40 horas no mínimo. Então, veja, são inúmeros elementos que você sabe melhor do que eu, que foram sendo disseminados pela mídia brasileira, né, no âmbito do governo federal principalmente, e por muitos municípios, claro, mas que na prática, concretamente, não teve a resposta que era, obviamente, esperada por todos nós. No nosso coração, a gente queria que o sistema educacional se transformasse em sistemas educacionais inclusivos, ou seja, para todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência. Acontece que, quando o governo federal estabeleceu essa ação, ele criou uma ruptura entre a estrutura de atendimento aos estudantes com necessidades educacionais e os outros professores, as outras pessoas atuando nas escolas, porque não foi feito um trabalho para mudar a cultura das escolas, ou seja, envolvendo uma mudança na compreensão que se tem de como a escola se organiza, se estrutura, cria formas pedagógicas inovadoras para que todos os estudantes sejam ou fossem beneficiados em termos da sua participação, frequência, aprendizagem e aquisições. Problema, né? Problema muito sério. Por isso que quando chega o governo passado, que eu nem vou dizer o nome, rapidamente o que tinha sido construído ao longo de 8 anos, que foi pouco, considerando-se a demanda nacional, a estrutura que tinha sido criada para a promoção da inclusão escolar foi para as cucuias, ou seja, foi desmanchada, foi desfeita, pulverizada. E aí, agora, a gente está vivendo um momento de reconstrução dessa estrutura, e eu espero, de desenvolvimento mais ágil
de forma que as pessoas envolvidas nesse processo, você, professor da sala de recursos multifuncionais, você, professor e professora da sala de aula, você, gestor e gestora das escolas públicas e também das redes municipais de ensino, eu espero que vocês tenham acesso a tudo aquilo que vocês de fato precisam neste momento para poder consolidar um sistema educacional que cada vez mais seja inclusivo e elimine a discriminação, que elimine o preconceito, que elimine o bullying, as perseguições, enfim. Então, veja, aonde que você, que é o educador e educadora, se encaixa nesse contexto? Se encaixa no fato de que você precisa ter saúde mental, você precisa ter autocuidado, você precisa aprender a reconhecer o seu valor e não ficar nas mãos dos profissionais da área de saúde paramédicos que determinam, teoricamente, o que que você deve fazer na escola. Nós não precisamos disso, nós somos pedagogos e pedagogas, professores qualificados, professores e professoras com muitos anos de experiência de sala de aula. E a gente não precisa que um psicólogo, que um fonoaudiólogo, que um terapeuta ocupacional, porque fez uma avaliação de crianças com necessidades educacionais, venha dizer para a gente o que a gente tem que fazer na sala de aula. E vou mais adiante. Eu, como fonoaudióloga, que atuei durante 15 anos na área, e como uma professora, inicialmente, eu sou pedagoga também, mas inicialmente na universidade, como professora da área de educação especial, eu digo para você, quando eu mudei da área de educação especial, que tem fundamentos específicos, que estão aqui nos meus vídeos, modelo médico, modelo curricular da deficiência, modelo médico educação especial, modelo social e curricular, modelo que fundamenta a educação inclusiva. Então, quando eu me tornei uma educadora com formação, com fundamentos da educação inclusiva, eu parei de compreender a deficiência, sobre o que eu já tinha algum conhecimento, ou muito conhecimento, como sendo o ponto de partida. Olha lá, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência diz o seguinte, que a deficiência é resultado de algum tipo de impedimento que o ser humano tenha, pessoa com deficiência, em contato com o meio ambiente. Ou seja, se você retira as barreiras impostas pelo meio ambiente, essa pessoa tem condições de se desenvolver. Nós temos hoje, lá na coordenação da educação, da política de educação inclusiva, o professor Décio Guimarães, que é um professor cego. Quem poderia pensar que isso há 40 anos, 30 anos atrás? Nem, de jeito nenhum. E ele está lá, coordenando nacionalmente num país com dimensões territoriais uma política de educação inclusiva. Então, veja, é hora de nós começarmos seriamente, como educadores e educadoras das escolas brasileiras, a fincarmos os nossos pés no chão, arregaçarmos as nossas mangas no bom sentido, mas começarmos a nos afirmar como pessoas competentes, como pessoas com conhecimento, experiência, expertise, que é a soma dos dois, capazes de, em parceria com os colegas, implementarmos, desenvolvermos, consolidarmos as práticas de ensino inclusivas na escola. Ou indo mais adiante, as culturas, políticas escolares e práticas pedagógicas inclusivas na escola. Você precisa, educador e educadora brasileiro, compreender que você não depende desses profissionais de outras áreas de conhecimento, principalmente as áreas de saúde. Se você quer fazer inclusão, você depende de se desenvolver, abrir sua mente, seu coração, as suas práticas, o seu comportamento, a sua linguagem,
Você não precisa usar a linguagem da deficiência com relação à qual esses profissionais foram formados. Eles foram formados para falar sobre isso, como eu fui. Não, você precisa se apropriar da linguagem educacional, dos autores que te fortalecem com essa linguagem, que não é uma linguagem psicanalítica, uma linguagem da psicologia, uma linguagem do comportamentalismo ou do ABA. Não, você precisa sim conhecer cada vez mais os desenvolvimentos da educação, as práticas pedagógicas que são inovadoras no âmbito da educação e começar a refletir como um professor pesquisador, como eu discuto lá no vídeo sobre o professor pesquisador, vídeo 20, ou professora pesquisadora. Começar a olhar para você mesmo como uma pessoa que tem competências. Quando mais você aprende a observar a sua prática, mais a sua prática se desenvolve e fortalece. E eu estou aqui para isso. Então, nós vamos conversar muito mais sobre práticas pedagógicas e sobre a sua importância, o seu valor como professora e professor, gestora e gestor, ok? Então, eu deixo aqui essa reflexão para você começar a pensar quando foi que você deixou que algum profissional de outra área tomasse conta e te deixasse super insegura com relação ao trabalho que você desenvolve na escola. Quando foi que isso aconteceu? E por que que isso aconteceu? E será que essa forma é a melhor forma de lidar com as questões emergentes no âmbito da educação das pessoas com necessidades educacionais, da educação das pessoas com deficiência? Vamos pensar sobre isso. Um beijo no coração, Om Shanti, e eu espero amanhã você também lá, dia 25 de janeiro, lá no quarto seminário sobre saúde mental na academia, porque tenha certeza que esse conhecimento que vai ser discutido amanhã por profissionais de ponta da área de educação, alguns dos quais que têm formações diferenciadas como a minha, mas que atuam na área da educação, vão trazer para você para te fortalecer. Até lá, então. Canal Science Academy.